Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando por aqui o nosso programa Zé Cidade. Sexta-feira, final de semana chegando e muita coisa acontecendo. Semana que vem é Natal, né? Muitas atividades, então, neste final de semana ainda. Agradecendo a você que está conosco, dizendo que você nos acompanha aqui também, além do YouTube, do Facebook, do Instagram, também pela TV Noroeste, TV Ijuí. Você vai também lá na grade de programação, em cortesia, lá embaixo também você vai encontrar Zé TV. E também na região de Palmeira das Missões, pela Deflex, pela Global Telecom, né? Global Telecom por lá, e aqui com a Deflex, a Deflex aqui na região de Ijuí, pela TV Noroeste e também a TV Ijuí. Agradecendo a sua companhia, falando hoje sobre saúde. Nós acompanhamos na manhã de hoje, junto ao Hospital de Clínicas aqui em Juí, um evento que foi realizado pelo HCI, reunindo a imprensa, para fazer uma pressão de contas de todas as atividades realizadas neste ano. Vamos conferir então tudo o que aconteceu por lá neste evento realizado na manhã de hoje no HCI. Jefferson Machado Pereira, diretor executivo do HCI, falando sobre essa pressão de contas no momento. Como é que está essa situação financeira no momento aí do nosso Hospital de Clínicas, Jefferson? O HCI, nós assumimos o hospital com uma dívida de 150 milhões, hoje, e crescente. Hoje, essa dívida que já começou a cair, está em torno de 138 milhões. Vai cair inicialmente devagar, mas depois, conforme for diminuindo o tamanho da dívida, ela começa a amortizar mais rapidamente. Mas o que é importante entender dessa dívida? É o perfil da dívida. Eu creio que uma grande parcela da população brasileira tenha uma casa financiada, um imóvel financiado. O imóvel financiado é uma dívida. Ou tem um veículo financiado. Um veículo financiado é uma dívida. Ou parcele as compras de uma TV, de uma geladeira, tudo isso são dívidas. A questão é se essas dívidas estão dentro do teu orçamento e são administráveis e tu consiga honrar elas, o pagamento delas. O HCI, ele vinha num processo em que ele não amortizava nada, essa dívida só crescia. E hoje ela está equacionada. Ela já está dentro do nosso orçamento, as parcelas estão dentro do valor que a gente consegue pagar e a tendência é ela ser eliminada e reduzida gradativamente ao longo do tempo. Então, essa dívida conseguiu estar nessa situação porque nós conseguimos melhorar muito a questão econômica do hospital. Nós saltamos de um faturamento de 140 milhões em 2020 para 200 e poucos milhões em 2024. O ano que vem esse faturamento deve ser maior. E como a gente fez isso? A gente conseguiu atender muito mais pessoas com a estrutura que nós temos. Nós saímos de um número de 1.000 internações mês para 1.200 internações mês. E quando a gente tem 20% a mais de internações, nós, além de termos uma receita maior, nós temos 20% a mais de pessoas de vidas sendo salvas. Nós saltamos de 300 e poucas cirurgias mês para quase 600, o que são mais pessoas sendo salvas, mais vidas sendo salvas. Nós saltamos de 300 procedimentos de cateterismo e angioplastia para alguma coisa próximo de 600. Então, esse aumento na produção do hospital fez com que nós, hoje, com um quadro de pessoal em torno de 15% a menos do que era 2020, nós conseguimos produzir alguma coisa em torno de 20% a 30% na média geral a mais do que antigamente. Bom, a partir disso, quais são os próximos passos agora para dar sequência a essa redução aí das dívidas? Hoje elas estão equacionadas. E a dívida, ela cresce exponencialmente, ela não cresce assim, reto, ela cresce assim. Ao mesmo tempo, quando a gente começa a diminuir a dívida, começa a amortizar, o peso dos juros sobre a dívida também cresce mais aceleradamente com o passar do tempo. Hoje, a gente vê que essa dívida, em médio prazo, ela já vai estar muito dentro do nosso orçamento. Hoje ela já está no nosso orçamento, nós já conseguimos... Quanto por cento reduziu assim até hoje? Ela tem um pico de 150, pode-se dizer que nós reduzimos em torno de 15% a dívida. Tá? Num prazo de 2 anos. No prazo de 4 anos, nos primeiros 2 anos a gente não conseguiu fazer a dívida parar de crescer. De 2 anos para cá, nós demos um corte, atingimos um ponto
e que a gente conseguiu começar a amortizar a dívida. E ela deve crescer talvez a uma taxa de 5 a 10% ao ano nos próximos anos. Então, no prazo de 5 anos, essa dívida já vai estar, se tudo der certo, a gente conseguir amortizar bem em 60% do valor atual. Você falava que com relação também à parte de algumas retomadas, algumas outras ações que o hospital será realizando a partir do próximo ano, estacionamento, por exemplo. Qual a projeção da arrecadação quanto a isso? O estacionamento deve dar um retorno para nós em torno de R$30 mil mês, mas é mais do que o retorno econômico-financeiro, é a importância de que os serviços do hospital eles sejam nossos e não que nós tenhamos serviços de terceiros aqui dentro. Nada contra quem administrava o estacionamento no passado, nada contra, não houve nenhuma reclamação, nenhum tipo de problema com eles. A questão nossa é de princípios. Que o hospital tem que gerar receita de todas as formas possíveis para poder permitir que mais vidas sejam salvas. Quando a gente aumenta de 1.000 para 1.200 internações mês, nós estamos aumentando em 20% a mais o número de vidas que foram salvas em função disso. Sim, está certo. Ok, obrigado, Jefferson. Então, um Feliz Natal, bom 2025. Para todos mesmo. Obrigado. Jefferson Pereira, que é o diretor executivo, né, do Hospital de Clínicas. Presidente do HCI, Dr. Douglas Ugeri, falando desse momento, doutor, que chegamos ao final de mais um ano, e essa prestação de contas aí do nosso HCI, como é que está para considerar as ações desenvolvidas aí durante esse ano? Foi um ano de muitas conquistas e o nosso carro-chefe sempre foi a transparência na gestão e a transparência nos números. Hoje estamos mostrando os números no hospital que em 2024 vai encerrar com cerca de 16 milhões de superávit. Claro que temos o antigo, nós temos as dívidas, um hospital que assumimos com cerca de 153 milhões de dívida e hoje sim as subvenções está na casa de 118 milhões, todo organizado, planejado e com capacidade financeira para quitar essas dívidas. É um hospital que cresce, é um hospital que com certeza temos que melhorar cada vez mais, mas os números mostram, os resultados mostram e a nossa cara mostra que a instituição está cada vez crescendo mais. Bom, este crescimento, esta redução de números e resultados positivos, por onde passa aí na visão do presidente? Como qualquer empresa é a eficiência. Nós estamos cada vez mais operacionalmente trabalhando de uma forma mais eficaz, que é resolver o problema da população. O paciente que chega aqui no HCI, ele busca a solução do problema, ou seja, salvar vidas, aquele paciente que infartou, resolver o problema cardíaco, o paciente nefrológico, resolver o problema renal, e é isso que nós buscamos. Buscamos parcerias também com instituições e municípios parceiros e vizinhos, fazendo com que a deshospitalização seja cada vez mais eficiente. Também a gente está crescendo através de parcerias tanto a nível federal quanto a nível estadual e buscamos municipal também, aonde conquistamos diversos aparelhos, como o angiógrafo novo, que será inaugurado agora em fevereiro. Teremos um novo acelerador linear com uma contrapartida da instituição de mais de 3 milhões e 500 mil reais, mais 10 milhões do governo federal, que será o melhor do sul do Brasil. Teremos um novo aparelho de braquiterapia na casa de 2,5 milhões de reais que trata o câncer do colo de útero. Teremos uma novidade que a gente está falando para todo mundo, que é uma aquisição inédita, que é um PET-CT, ou seria um super tomógrafo que só tem em Porto Alegre e Passo Fundo, e teremos aqui em Juí. A partir disso, teremos o maior parque tecnológico do interior do Rio Grande do Sul. Também os investimentos numa nova UTI adulto, reforma das 2 UTIs, ampliação do centro cirúrgico e criação do centro obstétrico. O senhor falou na sua manifestação da redução do tempo de internação. O que significa isso na prática, doutor? É que muitas vezes o paciente chegava no HCI até conseguir resolver o seu problema, até fazer o seu procedimento, era uma longa espera. Ainda temos, às vezes, muita demora em alguns procedimentos, justamente no que? A falta de leito de UTI ou a falta de espaço no bloco cirúrgico. Algo que queremos resolver agora, com a ampliação do nosso bloco cirúrgico e com a criação de mais 10 leitos de UTI. Isso a gente busca a eficiência operacional. Toda vez que a gente reduz o tempo de internação, a gente pode atender cada vez mais. Isso a gente mostrou nos números, como de 2020 para cá, o nosso número de atendimentos saltou em quase 20%.
Isso é eficiência operacional e com certeza com todos esses investimentos e toda essa ampliação iremos melhorar cada vez mais. Bom, para 2025, o grande projeto do HCI consegue esta luta pelo Hospital do Câncer Infantil? Era um sonho, agora é um projeto muito bem encaminhado. A nível estadual, o governador Eduardo Leite e a secretária Rita Bergman já deram ok. Fomos juntamente toda a equipe no Ministério da Saúde e temos ok também da necessidade, da viabilidade desse projeto. Agora é o orçamento. Acreditamos que em março a ministra Anísia estará em Juí, ela já deu ok para inaugurar esse novo acelerador linear e esperamos e temos a certeza que a partir dali ela dará também o ok para a criação do Hospital do Câncer Infantil, o hospital e a nossa tão sonhada UTI pediátrica. O que mais a gente pretende implementar dentro dos projetos para 2025? A gente está ainda estruturando o novo 3º e 4º andar desse prédio do INCOR. Se todo mundo for ver, ele era aberto, agora estamos terminando. Para quê? Para a criação de mais leitos de internação, para atender cada vez mais, para ter espaço para receber mais pacientes, resolver o problema da população. Claro que temos diversos problemas, mas cada vez mais o hospital está sendo saneado, crescendo, evoluindo e se tornando, se Deus quiser, com muito trabalho, o maior e melhor hospital do interior do Rio Grande do Sul. Tá certo. Obrigado, doutor. Um feliz e abençoado Natal em 2025, com muito sucesso aí para o nosso Hospital de Clínicas em Juí. Obrigado, Feliz Natal a todos e um próspero ano novo. Obrigado. Doutor Douglas Gério, presidente do HCI. E assim nós encerramos o Zé Cidade hoje. Obrigado a todos que nos acompanharam. Um bom fim de semana.